Começamos aqui mais um quarto secreto. E eu quero agradecer desde já por estar aqui conosco. Nós vamos tratar hoje um assunto super mega importante, né? Então, fica aqui conosco, não saia, você chegou no vídeo certo. E se você está aqui pela primeira vez, eu já peço para vocês que depois dê uma olhadinha nos outros vídeos. Temos muitos vídeos bons em que vai edificar aqui a tua vida, ajudar na tua família, na tua casa, no teu viver. Solta a vinheta e nos acompanha aí. Estamos de volta aqui. Eu peço para você que desde já deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Você está nos ajudando dessa forma e até o YouTube entende que esse conteúdo, esse vídeo está sendo relevante, vai entregar para mais pessoas. Então eu acredito que assim como esse vídeo chegou para você, ele deve chegar em outras pessoas também, para que elas venham ter o conhecimento do que nós vamos falar aqui hoje. É sobre mensagens subliminares, desenhos, filmes da Disney e tal. Então são mensagens subliminares que acredito que você já deve ter visto aí na sua casa, no seu meio e tal, mas não deve ter ligado uma coisa muito com a outra. Então, hoje nós vamos desvendar alguns mistérios com relação a isso, para você que fique ligadinho e não perde nada. Para começar, o que são mensagens subliminares? Para a gente poder entender o que é que a gente vai estar falando aqui. Eu creio que tem algumas pessoas que não sabem bem o que são mensagens subliminares. Então, para que você venha entender, mensagens subliminares são tudo aquele tipo de mensagem em que atinge o nosso subconsciente. Ela não atinge totalmente o nosso consciente. Pode ser de forma visual, pode ser de forma auditiva. Eu vou dar aqui dois exemplos para você. De forma visual e auditiva, da seguinte forma. Auditiva. Quem não lembra o CD da Xuxa, pessoal, você coloca o CD da Xuxa, volta ele traz para frente que você vai ver lá uma mensagem subliminar. E para que você entenda com relação à parte visual, é tudo aquilo que a gente vê. Pode até projetar aquilo de uma forma consciente. Eu me lembro muito bem, dar um exemplo aqui sobre a minha vida. Por volta dos meus 8, 9 anos, acredito, eu assistia muito Dragon Ball. Era um dos meus desenhos favoritos. E o que acontece? O meu personagem favorito era um personagem que ele era um ser humano. Para quem já assistiu Dragon Ball Z vai entender, né? Cada mundo que mostrava um Dragon Ball Z tinha um super-herói. E o super-herói aqui da Terra, que no caso que é um humano também, ele não tinha poder nenhum, mas ele era muito forte. E ele toda vez que ia lutar, ele fazia uma pose lá e começava a gritar: eu sou o Mr. Satan. Então o que acharam da minha performance? Eu começava a gritar isso dentro da minha casa. Até que um dia, na parte da manhã, que geralmente meu pai não estava em casa, ele me viu brincando. E nisso eu tava brincando Dragon Ball Z e gritei dessa forma. Meu amigo, meu pai foi lá e começou a falar comigo. Meu irmão, você tá maluco? E ele me explicou. Eu não entendi muito no momento, né, do que ele se tratava, mas depois fui entendendo. A mensagem subliminar é justamente isso. É uma mensagem subliminar num desenho, né, em que ela leva as crianças de uma forma e elas vêm consumir aquilo. E ser implantado, enraizado de tal forma em que as crianças começam a ter alguns tipos de hábitos, alguns tipos de falar, alguns tipos de formas de agir, em que para ela aquilo totalmente é normal, mas são coisas totalmente subliminares que o foco é totalmente atingir. O foco é fazer a mente das pessoas. É aquela história, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. É a mesma coisa, a ideia da mensagem subliminar é essa. Quanto mais você vê, quanto mais você consumir, mais você vai ter aquilo como uma verdade, como uma coisa totalmente normal. É como a gente vê até hoje aí, as pessoas falam: ah, hoje teve um homicídio, não sei onde. Você vê no jornal, aquilo ali para você já é tão natural. Por quê? A mídia já passou tantas vezes homicídio, em que você vê mais um homicídio hoje, aquilo ali não lhe afeta tanto como antigamente. Então a ideia da mensagem subliminar é isso. Ah, agora eu entendi! Agora que você entendeu o básico do que é uma mensagem subliminar, vamos ver alguma dessas mensagens nos filmes e desenhos da Disney, que já está aí no mercado desde 1923. Há muito tempo, né? Gerações em gerações. Mas as coisas não são tão belas assim, né? A Disney, ela era muito forte com relação em propagar mesmo ocultismos, com relação a tentativas de divulgar de formas de magias, feitiçarias, encantos, fada, gnomos, duendes e bruxos.
e também vemos muitas violências e homossexualidade. Então, por conta disso, eu selecionei aqui alguns filmes principais vistos por mim, por você, por seus filhos, em que tem alguns tipos de mensagem oculta, e quero que você acompanhe aqui, sobre a influência em que alguns desenhos fazem, até mesmo para algumas crianças, com relação ao uso de alguma coisa totalmente ilícita. Nós vemos aqui em um certo desenho, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse desenho aí, ele mostra o boneco aí totalmente fumante, né? E mostrando como se aí fosse totalmente tranquilo, né? Nós vemos aí também nos desenhos do 101 Dálmatas, como a própria Cruella, ela usava muito, o gênio também do Aladdin, né? Ele também usa, e também o Hades, né? Do Hércules, né? Então esses são alguns desenhos, né? Em que vocês vê personagens, né? Utilizando. Não tô falando, pessoal, aqui que é por conta disso que muitas pessoas estão fumando, não. Mas isso é de uma forma de mostrar para as crianças desde pequeno que é algo totalmente normal, né? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já assistindo alguns desses desenhos, quando pequeno, eu já fiz alguns cigarrinhos de papel mesmo e que acendia no fogo. É o bichão mesmo, hein, doido? E eu fiz isso assistindo alguns desenhos, vendo isso em desenho, sabe? E até mesmo eu, muito novo, tinha um meu vizinho que o pai dele fumava e um dia ele pegou um cigarro para mim e para ele. Eu não tinha nem 10 anos, eu acredito nisso. Mas por quê? Foi assistindo através dos desenhos em que aquilo a gente vê totalmente natural, uma forma totalmente tranquila, que não tinha problema nenhum. Isso é uma mensagem subliminar. Se você não sabia, fique ciente disso. Um dos personagens da Disney, acho que é Scar, que é o tio daquele lá do Rei Leão, né? E que ele mata até o seu próprio irmão. Aquele era um dos personagens, vamos dizer assim, homossexuais, né? E ele mesmo fala, você tem que ser quem você quiser e tal, você tem que assumir aquilo. E até durante a sua morte, ele declara que, eu vou falar a verdade, que eu sou bicha, né? E algumas pessoas não tinham percebido isso, mas depois que foram ver novamente, e tá aí, pra vocês verem. A Disney, ela sempre vem de uma forma, em alguns dos seus filmes, sempre coloca esse tipo de gênero para tentar influenciar as crianças, né? Eu quero desde já falar para vocês que eu não tenho nada contra, né, com a sua opção sexual. Você pode ser quem você quiser, se você quiser ser uma borboleta, seja uma borboleta, uma lagarta, o que você quiser. Eu só acho que esse tipo de assunto não deve ser já influenciado por crianças, né? Porque a criança ainda tá com a mente se formando, tentando entender tudo. Isso é uma coisa totalmente desnecessária, como assim eu tô falando do cigarro. É uma coisa que a pessoa pode fumar quando for mais velho? Pode. Mas é algo que eu acredito que isso não precisa ter num desenho para influenciar, como uma opção sexual também, que eu acho totalmente desnecessário. Tem tantas coisas legais que podem ser colocadas num desenho do que esse tipo de coisa. Agora esse desenho aqui era o meu favorito. Era um que eu alugava. Meu pai alugava assim, aquela, sabe a fita que pegava na sexta-feira só para entregar na segunda-feira? Então a gente ia para aquela locadora, pegava a fita, e toda vez que a gente ia lá, pelo menos quando eu pegava uma semana assim, uma semana não, era o Menino Lobo Mowgli, que conhece, né? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eita, minha voz não dá pra cantar não, meu irmão. Mas era esse desenho. Meu irmão, que desenho que eu gostava era esse, né? Mas tem uma passagem lá nesse desenho do Mowgli. Quem lembra da cobra? Que a cobra olhava assim e começava a hipnotizar ele, né? Então a cobra falava pra ele: olhe nos meus olhos e eu vou levar você para baixo no abismo. Olha só. Que mensagem que a cobra tava dando ali pro Mowgli, né? Então a cobra, a gente já sabe que cobra, meu amigo, não é coisa boa não. Nós vemos ali que a cobra, desde o tempo do Jardim do Éden, né? A cobra foi quem atraiu, né, de uma forma, vamos dizer assim, hipnotizante, a Eva, né, que veio levar a fruta para Adão. Naquele desenho, a própria cobra era como estava simbolizando essa questão, né, do Mowgli tentando hipnotizar ele com aquelas palavras dela e dizendo justamente isso: eu vou levar você para o abismo. Foi o que aconteceu. Através dessa mensagem que a cobra foi lá levar para Eva, veio o pecado ao mundo, então levou todos os seres humanos, vamos dizer assim, condenados, né, ao abismo, né? Se não fosse por Jesus,
Cristo, nosso Salvador, o que seríamos de nós. Então isso é uma da mensagem subliminar de forma totalmente oculta que passa ali no desenho que a gente nem vê. Tem a Branca de Neve, né? Famoso clássico. A Branca de Neve, para vocês que não sabem, foi o primeiro clássico, o primeiro desenho feito pela Disney, né? Foi o primeiro desenho que depois da Branca de Neve veio todas as outras princesas, todos os outros encantos, mas tudo surgiu a partir da Branca de Neve. Claro que o caçador vai pegar ela faz aquele famoso mão boba, né? Essa mão aí, para quem não sabe, ela simboliza invocação aos demônios, invocações a Satanás. O pessoal do rock and roll, né, gosta muito de fazer esse símbolo daí. Mas esse símbolo daí é invocação aos demônios. Até eu acredito que eu tenha falado isso num segundo, terceiro vídeo aqui, se você depois dar uma olhada aqui, sobre símbolos da nova era, né, que também inclui. Tem também na parte do desenho da Cinderela também, que ela faz esse símbolo também com as mãos, né? Aí fora que a questão da Branca de Neve, tem a questão dos anões, que na verdade não são anões. Anões ali são gnomos, né? E gnomos que mostra, né, que os anões trabalham como fosse numa ferrovia. Então gnomos, eles moram debaixo da terra, eles têm os mesmos costumes que os anões. Bicho muito feio, mas o intuito é dizer que os gnomos eles gostam de proteger, de amar. Então Deus me livre, gnomo pra cá, vai pra lá. É claro. E esse que eu vou falar aqui pra vocês é o Bernardo e Bianca. Quem não assistiu já esse desenho, já aluguei também essa fita. Depois disso que aconteceu, né, a própria Disney ela pegou e tirou todas as produções que ela tinha ainda assim no mercado, né, e recolheu as fitas, tudo. Mas ainda ficou alguns, claro, né, que sempre fica, né, ficou algumas fitas, alguns vídeos aí à mostra, e você tiver o contato com essa fita, você vai ver. Em uma das passagens, quando eles estão descendo nos seus carrinhos, em um dos prédios mostra uma mulher com seios. Olha só, diga aí, uma criança está assistindo, só que passa de uma forma tão rápida que às vezes você não percebe. Qual o sentido de colocar uma mulher com seios de fora numa janela em um desenho? Uma mensagem subliminar, entanto, né, totalmente desnecessária. A Pequena Sereia. E esse clássico, hein? Nós vimos que a sereia, ela quer se tornar humana, né, para poder ficar junto com um príncipe que é humano. E ela vai até uma bruxa. E essa bruxa diz: não, eu posso conceder esse desejo, mas com uma condição. Eu quero a sua voz e a sua alma. E no final nós vimos o que? Tem um grupo de jamaicano entoando uma música em que vai atraindo maldições para quem está assistindo, para as crianças. A contar até mesmo na página DVD da Pequena Sereia, que dá para entender que é ali que é um órgão genital da parte masculina. São pequenas mensagens soltadas assim, mensagens subliminares, vê de uma forma totalmente oculta. Olha só essa imagem também aí do Mickey e Minnie. Olha só o que ela aparece para você, que você aí já conseguiu entender. Então você percebe como se trata a mensagem subliminar. É algo que você vê, você pode até deduzir muitas das vezes, mas não vai com uma forma totalmente consciente. E é justamente dessa forma em que as mensagens subliminares são implantadas em nossa mente. Galera, espero que não esteja barulho aí pra vocês, que o áudio tá saindo tudo aqui, porque tá tendo uma construção aqui do lado do estúdio. São exatamente 6h05, né? Finalzinho da tarde, início da noite. E a pessoa aqui, estamos derrubar a parede. Então vamos lá. Essa parte agora que eu quero falar com vocês é sobre o Rei Leão. O Rei Leão é o clássico dos clássicos. E nessa imagem aqui, como vocês estão vendo, é uma imagem de uma capa. Vocês estão olhando assim, você não consegue ver nada, né? Mas deixa eu melhorar essa imagem aqui para vocês. Olha só como é que ela tá ficando. Você tá vendo como ela tá excitando alguma coisa dentro dessa imagem? Outras coisas que eu quero ver, mostrar para vocês aqui também, é como eu citei já no início, né? Até do próprio irmão dele e tudo, aquela história e tal. O que aparece aí? Tem um momento em que ele tá lá, em cima tá olhando para as estrelas. Olha só a palavra que se forma. A palavra que se forma é o nome sex, né? Totalmente em inglês. Então, são mensagens dessas que vão sempre colocando num vídeo, né? Em desenhos, pequenos detalhes, né? E às vezes passa tão rápido que a gente não consegue ver, né? Até mesmo a forma como a gente vê a rivalidade desse irmão dele que ele tem, que ele matou o próprio irmão, como é que foi. Toda essa história, sabe? Uma criança está assistindo esse tipo de coisa. Antigamente
quando a gente assiste, né, a gente não consegue imaginar. Quando a gente vai avaliar já como um adulto, né, a gente consegue entender mais ou menos qual parte emocional ele quer nos tocar. Então muitas das vezes nós crianças não percebemos isso, mas isso vem no nosso subconsciente, que nós crescemos, tomamos certas atitudes a qual mesmo nós não compreendemos. Só para você ter uma ideia, esse Rei Leão, eu dei uma pesquisada logo no início, quando foi lançado. Teve algumas crianças que nos Estados Unidos elas mataram seus pais, disseram que foi a pedido do próprio leão. Algumas mães relataram em que enquanto estava preparando alguma coisa, tem uma mãe que relatou que quando ela estava preparando o almoço, né, cortando a carne lá, o filho dela tentou pegar a faca e disse que ia matar ela por conta que o Rei Leão tinha mandado. E ela assistiu esse filme várias vezes e nunca viu, mas são um tipo de mensagem subliminar em que muitas vezes nós não somos atingidos. Mas a criança está ali, ó, repetindo, assistindo várias, inúmeras vezes, e aquilo acaba atingindo ela. Temos também, né, não sei se vocês já assistiram, né, creio que grande parte desse desenho fez parte também da infância de vocês, né. Temos aqui o tal de 101 Dálmatas, tem aquela que não gosta do Dálmatas, que ela quer matar para fazer os casacos dela de pele, né, e ela se chama Cruella de Vil, né, quer dizer, na verdade é Cruella de Vil, que quer dizer diabo cruel. Devil, diabo, Cruella, cruel, é diabo cruel. Tem um desenho também, Pocahontas. Pocahontas, para quem não sabe, é um espírito. Poca significa espírito e Hontas é abismo, é como fosse espírito do abismo. Esse nome significa isso. É o nome de uma guerreira, de um desenho, né? Uma mulher que ela entra se disfarçando de homem, né? Para lutar contra possíveis invasões na sua aldeia. De um nome, né? Como isso vem entrando na nossa casa. A gente vai abrindo a porta para o Pocahontas, para um espírito do abismo. Muitas vezes nós começamos a citar esse nome várias vezes como criança, querendo ser como personagem, e olha só o que a gente está falando sem saber, minha gente. Então, já para concluir aqui, para esse tema também não ficar muito extenso, porque se a gente for pegar todos os detalhes, as coisas que nós vamos ver nesses desenhos, meu irmão, a gente vai passar aqui, não tem como a gente colocar tudo, porque é muita coisa. Mas eu quero que você dê uma olhadinha aí nesse desenho. É o desenho do Mickey. Vou colocar só um trechinho aí. Acho que é Aprendiz de Feiticeiro. Não sei se vocês já assistiram esse episódio, eu já assisti quando eu era mais novo. E nós vemos primeiramente na cabeça do Mickey aí, vários símbolos da nova era, né? Nós estamos vendo aí que tem estrela, tem lua, tem várias coisas. Que juntando ele, como já falei, né, tem um vídeo aí que eu falo sobre símbolos de nova era, se você não sabe o que é isso. Tá mostrando justamente isso aí no chapéu do Mickey, né? Fora que no final mostra tantas as almas, né, em que o inimigo tá se alimentando daquelas almas das pessoas que estão morrendo. Eu vou postar aqui no vídeo, como vocês estão vendo aí. Então, olha só um desenho que passava na nossa infância, meu irmão. Que passava. Isso é um desenho não, isso é um negócio de terror, isso atormenta as crianças. Muitas das vezes teu filho tá aí assistindo alguma coisa, você não sabe, e aí quando à noite ele tá tendo pesadelo, ele não tá conseguindo dormir, seu filho não tá tendo um comportamento como ele sempre teve muita mudança de comportamento, mudança de humor, de tudo, e você não sabe porque o teu filho não tem muita amizade com ninguém, ele só passa o dia mais em casa assistindo, no celular. Vocês viram aí, um cuidado, nós precisamos ter, né, de fato com isso. É uma forma totalmente ingênua, que parece ser a mensagem subliminar, algo que não vai atingir nada, mas ela tem sim o seu lado obscuro, e ela tem sim um grande perigo, uma grande consequência que pode causar na vida das pessoas. Então é isso, pessoal. Como vocês viram aqui, alguns desenhos, né, em que nos influenciaram quando crianças. Às vezes você pode estar pensando, isso tem nada a ver, Eliab, isso aí já foi, isso não influencia em nada. Pode não nos influenciar hoje, mas tenha certeza que ele tem uma grande parcela na influência do crescimento do teu filho, da mentalidade, né? Como a gente vê, somente os pequenininhos, quanto mais pequeno, mais fácil deles pegar essas coisas, porque ainda está formando ali a mente dele, ele ainda está aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é normal. Então tudo isso aí vai influenciando na mente dele, então tome cuidado. E eu peço para você que desde já deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Comente aqui se você sabia já de alguma dessas coisas, se você quer ver mais coisas sobre esse assunto, né? Se eu posso, eu tenho aqui mais alguns outros desenhos, tenho também com relação a filmes, propagandas, comerciais, empresas. Então
Se esse assunto foi algo que chamou a sua atenção, que você gostou e que você quer ter um pouco mais de conhecimento, comenta aqui embaixo o que você quer ouvir falar, se você quer uma parte 2. É isso aí, pessoal. Um abraço e fiquem todos com Deus.